Nesse domingo, tivemos uma das manifestações em São Paulo, onde tivemos muitas pessoas. Uma manifestação gigante, manifestação que demonstrou popularidade e força eleitoral do nosso ex-presidente. Mas eu queria pontuar algumas coisas sobre essas manifestações, que pode não ser muito agradável. Primeiro, se você tem uma paixão religiosa, né? No caso, pelo ex-presidente, né? Eu sinto muito te desapontar. Mas domingo nos mostrou que o Brasil vive o mais profundo, né? Momento não muito promissor da sua história. A gente achava que aprenderíamos com o passado, né? Mas não. O que as manifestações nos mostraram é que, independentemente do que um político ou uma autoridade, né, no caso o ex-presidente, fizer, sempre vai ter os seus apoiadores, né? Independentemente. Isso nos mostra o quão profunda é a crise que nós enfrentaremos. Porque nas manifestações nós vimos a instrumentalização da religião, da fé, dos instrumentos, né? Porque esse sempre foi o método do atual presidente. Você pode dizer, talvez esse cara seja um eleitor do Lula, mas ao contrário. Assim como o ex-presidente e o atual presidente têm os seus métodos de alavancar sua popularidade, o nosso atual presidente tem como bandeiras também coisas muito não tão benéficas para a sociedade. Por exemplo, o apoio ao crime, né? O apoio de forma clara e objetiva às ditaduras, né? Seja as ditaduras do Oriente Médio ou as outras ditaduras como Coreia do Norte, China, Rússia, e sempre nessa linha tênue de apoiar o lado errado. Assim é o nosso atual presidente, né? Mas nós também temos essa profunda crise, e quando eu olho para tudo isso, me entristece e me causa desconforto ver aquilo que era santo, né, sendo misturado ao profano. E na verdade, eu acredito que nem o Bolsonaro acredita naquilo que ele defende. Afinal de contas, foi sempre sobre usar as bandeiras, né? Primeiro era a bandeira da Lava Jato. Até que um certo dia o presidente disse que acabou com a Lava Jato. Depois passou a usar a bandeira anticorrupção. E nós descobrimos que o seu governo era tão corrupto como qualquer outro governo passado. Depois foi falado da transparência. E o Bolsonaro colocou sigilo até nos seus cartões de vacina. Mas afinal de contas, né? Ele usava esse slogan: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É sempre sobre a instrumentalização da fé. Agora, mesmo não acreditando nisso, Bolsonaro usa a bandeira de Israel, usa pastores e usa até os seus apoiadores. Vamos ver quem Bolsonaro vai abandonar agora. No decorrer da caminhada de Bolsonaro abandonou aquelas pessoas que estavam lá em frente aos quartéis, né? Quantos foram presos? E Bolsonaro prestou nenhum apoio jurídico, né? Nenhuma palavra. Quanto ao Clezão, um cara que morreu no presídio, Bolsonaro não fez nada para esse cara. Ao contrário, Bolsonaro tem abandonado e deixado de lado, como se fosse descartável, todos os seus apoiadores. Os da vez agora são Mauro Cid e Felipe G. Martins. E é sobre isso, sobre idolatrar pessoas e deusar os seus líderes. E é por isso que nós nos encontramos numa das maiores crises políticas, seja por idolatrar políticos. Porque talvez você olhe para tudo isso que eu falei e não vai levar em consideração. Porque no final, quem ocupa o seu coração não é a razão, e sim um político.